Finalmente, meus queridos amigos, finalmente. Gradiente linear para o Black Arrow. Eu estou muito feliz de poder trazer essa atualização para vocês, porque já faz muito tempo que a gente está com os robôs de gradiente linear rodando aqui no Profit, está tudo certinho, redondo, perfeito. Só que a gente estava com um problema aqui no Black Arrow, que era a questão do lote. Sempre chegava um lote múltiplo de 3, o robô travava, tinha algum problema na questão do servidor e tudo mais. E esse problema foi resolvido. Essa semana eu recebi uma notificação do pessoal da Nelogic que o problema havia sido solucionado, e aí cá estamos nós para poder trazer esse conteúdo para vocês, trazer esse robozinho de gradiente linear aqui para o Black Arrow, porque tem muita gente que pede, tem muita gente que quer o robô para o Black Arrow para poder operar a BRA50, com lote micro, para poder operar ouro, para poder operar Forex, enfim. O pessoal quer operar as mais variados pares de moedas, mais variados ativos com o gradiente linear, e aqui no Black Arrow a gente consegue fazer isso, cara, de forma muito tranquila. É óbvio que o código precisa de algumas adaptações e eu vou explicar para vocês aqui detalhes importantes que precisam ser destacados, tá bom? Muito prazer, para você que ainda não me conhece, eu sou o Rafa aqui do canal da RNEC Indicadores. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, e se você ainda não curtiu o vídeo, se você não compartilhou, eu quero te convidar a fazer isso, cara. Curte o nosso vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que puder. Eu sei que você tá em algum grupo do Telegram aí que o pessoal tá querendo um gradiente linear pro Black Arrow, tá querendo operar os pares de moeda, que é operar Forex, tem uma conta na FX, tem uma conta na Active, agora com o Ninja Trader chegando aí pro Black Arrow, eu tenho certeza que isso aqui vai literalmente romper as fronteiras, como eles falam desde o começo, vai ser bom demais. E, cara, um robozinho de gradiente faz toda a diferença em qualquer operacional que você pode utilizar ele, né? Então, eu tô trazendo para vocês aqui o nosso Dynamic Grid Trade. E olha só, eu vou dividir esse vídeo em basicamente duas estruturas. Na primeira, eu vou explicar a questão do código. E na segunda parte, eu vou colocar ele na ativa, tá bom? Eu vou abrir aqui as ordens para vocês poderem ver, ele tá funcionando certinho, tá perfeito. Mas existem duas questões que eu preciso comentar com vocês, que é a questão do tick aqui na Black Arrow, tá bom? Porque a gente vai trabalhar com vários ativos e cada um dos ativos tem a sua especificidade, tá bom? Principalmente em relação ao tick, tá? Geralmente o lote mínimo ele é 0,01, mas o tick não é a mesma coisa. Então cada ativo tem um tick diferente. E na configuração do robô você precisa se atentar para isso. Tem um ajuste que você precisa fazer. Eu criei vários robôs aqui. Vocês estão vendo que eu estou com vários ativos aqui. Estou com BRA50, prata, ouro, o petróleo. Estou aqui com um par de Forex. Esse aqui eu acho que era o BTC. Eu tenho um robô também no Bitcoin. E eu fiz vários robôs aqui, só para vocês terem ideia. Deixa eu abrir aqui, ó. Estratégia, automação de estratégia, tal. Tem aqui, ó, os robôs que eu criei. Tá vendo? Então tem no BRA50, no BTC, no Eurocad, no Euro USD, ouro, petróleo e prata, tá bom? Então estão aqui os robôs. Cada ativo tem a sua especificidade. Eu vou mostrar para vocês aqui ao longo do vídeo, mas vamos direto então para o código. Algumas alterações que eu precisei fazer no código, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira grande dificuldade que a gente tem de rodar qualquer robô que seja, não necessariamente o gradiente linear, mas qualquer automação que você vai fazer aqui pelo Black Arrow, é a questão do lote fracionado, tá? Quando você roda um robô ou qualquer coisa e você vai fazer um envio de ordens, você precisa colocar a quantidade da ordem, a quantidade de lotes que você quer enviar a ordem. Por exemplo, quando você vai colocar aqui, ó, Sell to Cover Limit, e aí você coloca o preço que você quer enviar a ordem e você coloca a quantidade. Isso aqui, quando você está trabalhando com um lote fracionado, é complicado, cara, não é fácil, tá? Você precisa ter um cuidado muito grande, porque você está dividindo números fracionados e a divisão, às vezes, cara, bagunça tudo, não é a mesma coisa que você dividir um número inteiro. Então essa era a principal dificuldade. E o que que acontece? Aqui no Black Arrow nós temos, e isso é para o Profit também, mas a gente tem... Quando nós vamos ver a questão do tamanho da posição, nós temos duas funções para isso. A gente tem o Buy Position e o Buy Position Quantity. Mesma coisa, Sell Position Quantity e o Position Quantity. Esse daqui, os Positions, sem o Quantity aqui na frente, eles retornam um parâmetro inteiro. Se você ver aqui, ó, vai dizer ali, ó, parâmetro, sem parâmetro, tá o resultado inteiro. Se você pegar o Quantity, o resultado vai ser float. E aí o que que acontece? Quando você utiliza o position inteiro, ele retorna um número inteiro com base no lote mínimo do ativo. Então, quer ver? Eu vou colocar para rodar aqui o do BRA50,
só para eu poder mostrar para vocês isso, porque a gente está com X-Ray, obviamente, aqui. Vou colocar para rodar. Olha só, vou deixar o X-Ray aqui. E eu já tenho aqui, ó, um Position Quantity e tenho o Position Size, que é o meu Position, tá bom? Eu vou comprar aqui a mercado, só para vocês verem. O meu V-Position é 1, quer dizer que a minha posição inicial é 1. Porém, eu tenho aqui, ó, o Position Size é 5 e o meu Position Quantity é 0,05, que é exatamente o tamanho do meu lote. Entenderam? Então, ele vai pegar o meu lote mínimo e vai calcular com base no número inteiro. Então, por exemplo, se eu tiver, deixa eu zerar aqui, ó, e colocar como 10, vocês vão ver que o meu Position Quantity vai ser 0,010 e o meu Position normal vai ser 10. Aqui, tá vendo? Então, 0,10, 0,1 é a mesma coisa, né? E aí, ele coloca aqui, ó, 10. Tá vendo aqui embaixo no X-Ray. Então, isso daqui, o Position, que me retorna o valor inteiro do tamanho do meu lote, foi o que eu utilizei no meu V-Position, para poder verificar em qual nível do gradiente que eu tô, tá bom? Foi isso aqui que eu utilizei. Cara, que se eu fosse para usar o número fracionado, meu, ia ser punk. Eu ia ter que pegar a fração, ia ter que multiplicar pelo lote mínimo, verificar e tudo mais. E aí, cara, uma solução muito prática, muito rápida e eficiente pra caramba foi utilizar o Position, que retorna o número inteiro. Isso aqui foi muito bom porque resolveu um BO que eu tava quebrando a cabeça para poder fazer com o Position Quantity, sendo que eu posso usar o Position que vai me retornar o valor inteiro. Então esse aqui foi o primeiro desafio que eu quebrei a cabeça um pouco, mas depois que eu descobri a questão do Position que vai me retornar o valor inteiro, independente do tamanho do lote, cara, ficou muito tranquilo, ficou muito fácil de fazer. E aí fica basicamente igual ao do Profit, normal, fica idêntico, fica igual ao do Profit. E eu não tenho nenhuma dificuldade em descobrir o tamanho da minha posição e ver em qual nível do gradiente que eu tô com base no V-Position. O segundo BO é o BRA 50, cara. O segundo BO é o fato de que no BRA 50, apesar dos lotes serem progressivos de 0,01 em 0,01, o tamanho mínimo da ordem é 0,5. Ou seja, eu não posso abrir uma ordem menor do que 0,5. Se eu chegar aqui e comprar 0,01, ele vai falar que a quantidade mínima da ordem deve ser 0,05. Só que eu posso comprar 0,07, por exemplo. Ele me permite. E é justamente por causa disso daqui que eu coloquei uma opção aqui no código para você marcar, ó, se você está operando ou não o BRA 50. Então, caso você queira fazer o gradiente linear aqui no BRA 50, você precisa marcar essa opção aqui como verdadeiro. Porque o que acontece? Aqui no BRA 50, você só vai poder fazer progressão de lote com esse robô aqui de 0.5 em 0.5. Então, você não vai poder fazer, igual eu fiz aqui, de 0.7, 0.6, 0.8, 0.11, 0.12. Não, você não vai poder fazer progressão de lote dessa forma. Você vai ter que fazer de 0,05 em 0,05. Então aqui no BRA 50 você só vai operar 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30 e assim por diante, tá bom? No BRA 50 o seu tamanho de lote tem que ser divisível por 5, que é justamente o que está aqui no código. Ó, se for BRA 50, então o meu position vai ser o tamanho do meu position dividido por 5, tá? Não tem como você operar 0,06 de lote, por exemplo. Sempre divisível por 5, beleza? Isso aqui tem que ficar claro. Caso você não esteja operando BRA 50, aí você vai marcar aqui como falso, e aí ele vai pegar o seu position normal aqui, ele não vai dividir por 5, tá bom? Então isso aqui é uma coisa que você tem que saber quando você for rodar o robô aqui. Se você estiver rodando BRA 50, você precisa marcar aqui esse parâmetro como verdadeiro, tá? Porque o seu lote vai ser progressivo de 0,5 em 0,5, tá bom? 0,10, 0,5, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 e assim por diante. Caso você rode outro ativo que não seja o BRA 50, aí você vai deixar como falso esse parâmetro aqui, e aí você consegue rodar a partir do 0.01. Beleza? Então, fora isso, cara, o código é praticamente o mesmo. Então, eu não vou passar o código, porque ele é igual. A única coisa que muda é essa questão aqui, ó, do BRA 50, beleza? Aí a gente tem aqui a verificação, se ele for BRA 50, eu vou pegar o meu position, eu vou dividir por 5. Se não for, eu vou usar o meu position inteiro, normal, redondo, certinho, do jeito que tem que ser. E aí depois, a gente tem aqui, ó, calcula o nível. Cara, é a mesma coisa. O código é exatamente igual, tá bom?
calculo o nível, pego o stop, se tem saída no preço médio, se... Aí eu vejo aqui os próximos níveis, para ele posicionar as ordens nos próximos níveis e tal. E aí, se não tiver saído no preço médio, então eu posiciono meu stop e tal, e etc, etc e tal. Pô, pessoal, desculpa o corte no vídeo aqui. Eu percebi, cara, que eu tinha colocado algumas condições aqui. Se for BRA 50, faz tal coisa. Se não for, faz tal coisa. Mas estava o mesmo código. Agora, gravando para vocês aqui, que eu percebi isso. Aí eu só fiz um cortezinho aqui, apaguei todas as partes que estavam desnecessárias aqui, redundantes no código, só para poder deixar mais limpo, tá? Foi uma coisa que não sei por que eu tinha colocado isso. Eu acho que talvez nos testes que eu tava fazendo tinha questão do lote, aí eu acabei deixando aqui, esqueci aqui. Mas passando para vocês aqui, eu vi que tava duplicado e aí não tem necessidade, eu só apaguei aqui, tá bom? Mas enfim, o código aqui então, cara, é a mesma coisa, exatamente igual ao do Profit, justamente porque eu descobri que o position ele retorna o valor inteiro da tua posição. Então, tipo, cara, ficou idêntico, tá bom? Só tem essa questão do BRA 50. Beleza? Só essa questão do BRA 50. Se for BRA 50, você só pode usar lote múltiplo de 5. 5, 10. Vocês entenderam, né? Não tem necessidade de ficar repetindo, beleza? Então, esse aqui é o procedure, beleza? Eu vou passar ele devagarzinho aqui para vocês poderem ver. Que, cara, não tem nenhum segredo. Até porque ele é praticamente igual ao do Profit. Então, só tem, como já falei, só tem a questão do BRA 50, mas isso aí é de praxe, vocês conseguem copiar. Eu adicionei os X-Ray aqui para a gente poder verificar aqui na automação o valor que as variáveis estão retornando. E aí, olha só, aqui no bloco principal, eu coloquei essa variável aqui, ó. Se é BRA 50, então a variável nLot assume o valor de 0,05, que é o lote mínimo, tá bom? E se ele não for BRA 50, então o valor do lote é o lote mínimo do ativo. Essa função lote, ela retorna aqui, ela retorna o lote mínimo do ativo, ó. Tá? Retorna a quantidade mínima da ordem, beleza? Que no caso seria 0,01 para a grande maioria dos ativos aqui no Black Arrow, 0,01. Então, por isso que tem essa questão do BRA 50, do tamanho mínimo da ordem ser de 0,05. Justamente por isso que eu coloquei esse nLot ali de 0,05, caso você esteja operando o BRA 50, tá bom? Então, pessoal, o código, cara, é a mesma coisa, não muda nada. Eu só adicionei os X-Ray aqui para a gente poder fazer as verificações. Tá? Então, tipo, meu, não tem segredo nenhum isso daqui. Então, vamos lá. Detalhes importantes em relação a TIC e lote mínimo. Cara, cada ativo tem um TIC diferente aqui no Black Arrow, tá bom? Cada ativo tem um TIC diferente. E para a gente poder identificar isso, eu criei dois indicadores, cara, básicos, com uma linha de código só, tá bom? Que são os indicadores TIC e lote mínimo. Eu vou deixar esses dois aqui lá na pasta do gradiente linear, tá bom? Só você entrar lá, fazer o download, importar para sua plataforma e tá tranquilo. Só que, cara, não tem segredo nenhum. Como eu falei, eu pesquisei ali a função lote, cara, eu só venho aqui e ploto o lote, e aí eu coloquei uma horizontal line só para falar que lote mínimo do ativo 0,01, tá bom? Então, olha só uma curiosidade, né? Aqui no BRA 50, o lote mínimo é 0,01, mas o tamanho mínimo de ordem é 0,05, tá? Você pode saber isso, quer ver? Ó, se você vier aqui na lupa e colocar aí informações do ativo. Olha, tá aqui o Eurocad, deixa eu pegar aqui o BRA 50. Olha só, se você pegar o BRA 50, você vai ver aqui que o lote é 0,01, porém a quantidade mínima da ordem é 0,05, tá vendo? Então, quantidade máxima de ordem 200, múltiplos, tal, tem várias informações aqui, tá bom? Então, aqui você percebe que, apesar do lote ser 0,01, quantidade mínima de ordem é 0,05. Se eu pegar do EURUSD, que é o que estava aberto, vocês vão ver que o lote mínimo é 0,01, porém a quantidade mínima de ordem também é 0,01, diferente lá do coisa. Se eu pegar, por exemplo, o ouro, a mesma coisa. Se eu pegar o Bitcoin, cadê? Estava aberto aqui, ó. O BTC, a mesma coisa, tá bom? Então, tipo assim, isso é mais específico do BRA 50, justamente por isso tem essa condição aqui específica no código, se for BRA 50 e se não for BRA 50, tá bom? E além dessa função aqui do lote, tem também a função do TIC. E aqui eu tenho o incremento mínimo, que é o TIC, certo? Tenho também o mínimo incremento da ordem
e tenho aqui a quantidade mínima de ordem. Então, olha só, no braço 50, eu tenho aqui, ó, o incremento mínimo, que é de 5 em 5 pontos, né? A gente sabe que o índice ele é de 5 em 5 pontos. Depois a gente tem aqui o incremento mínimo por ordem. Isso aqui significa que eu só posso posicionar a ordem de 5 em 5 pontos. Então, eu não posso pegar, por exemplo, colocar uma ordem aqui, ó, no 138, 119. Ou a ordem vai estar no 138, 120 ou no 138, 115. Entenderam? Eu não posso colocar no 19, no 17, 18, 16. Não posso fazer isso. Eu só posso colocar ou no 20 ou no 15. É isso que significa esse aqui, mínimo incremento de ordem. Ou seja, a ordem só pode ser incrementada de 5 em 5 pontos. E tem aqui a quantidade mínima da ordem. Significa que no braço 50, a minha ordem mínima é de 0,05. Apesar do incremento do lote mínimo ser 0,01. Conseguiram entender? Se nós viermos aqui para prata, por exemplo, vocês vão ver que o TIC é 0,001. Então, eu tenho 3 casas decimais, tá bom? Isso aqui é importante. A gente tem 3 casas decimais para o incremento mínimo. Temos 3 casas decimais para o incremento mínimo da ordem. E temos 2 casas decimais para a quantidade do lote, que no caso a quantidade do lote é de 0,01. Porém, o TIC aqui da prata é 0,001, tá bom? Se nós viemos para o ouro, é 0,01, só tem 2 casas decimais, beleza? E aí acaba sendo os 3 iguais aqui para o ouro. Se nós viemos aqui para o petróleo, a mesma coisa. Para o Eurocad, ó, é 0,00001. Então são 5 casas decimais, sendo que nós temos 4 zeros e por final nós temos 1, beleza? Então, para pares de Forex, é praticamente desse jeito em praticamente todos. Quer ver? O Eurocad, deixa eu abrir um outro aqui. Índice Forex, pegar aqui, ó, CAD, CFH, aqui, ó, é praticamente esse daqui em todos. Esse aqui é um PIP, é o famoso PIP, né? Nós viemos aqui em Forex, só para pegar um outro aleatório aqui. Aqui, ó, GBP. Ó, é praticamente igual. São 5 casas decimais, tá bom? Sendo que são 4 zeros e 1 no final. Beleza, pegar um outro aqui. Só mais um, só pra gente poder tirar essa dúvida. Pegar um cabulosão aqui. Aqui, ó, NZD, USD. Mesma coisa. Então, o lote mínimo é 0,01. Porém, o incremento do ativo, o TIC do ativo, é 0,00001. São 5 casas decimais, tá bom? Isso aqui é importante você saber, porque cada robô que você vai colocar em cada um dos ativos vai usar o TIC como referência, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui os robôs criados, beleza? E eu vou colocar a configuração de cada um deles para vocês entenderem que isso aqui vai impactar, obviamente, diretamente na configuração do robô. Então, aqui para o braço 50, cara, é a mesma coisa que do índice normal, tá bom? Não tem nenhum segredo. Coloquei aqui 50 linhas, 10 ticks, que no caso é 50 pontos, e aí a gente tem aqui os próximos níveis e tal. A configuração é exatamente a mesma, tá bom? E, obviamente, ele está marcado, o braço 50, como sim, porque a gente está operando o braço 50, tá? E aí nós estamos aqui, quantidade por ordem e tal, beleza. Mesma coisa, tá bom? Agora, se a gente vier aqui para o BTC, por exemplo, para o Bitcoin, olha como é que está o tamanho em ticks do grid size. 5.000. Porque eu quero posicionar ordens de 5.000 em 5.000 ticks. Vocês entenderam? Então, tipo assim, cara, é muito diferente. Lá eu tô com 10, aqui eu tô com 5.000. Aí eu take profit da primeira ordem também. Take profit por nível. Aí aqui, obviamente, eu tenho que ajustar também. Aqui, ó. 5.000. Tá bom? Então, cara, você precisa pegar o ativo que você vai operar, seja ele qual for, e você precisa fazer esse ajuste fino aqui, tá bom? Ó, no Eurocad, mesma coisa, coloquei como 50. E aí vocês vão ver, eu vou abrir uma posição em cada um para vocês poderem ver depois. EURUSD, a mesma coisa, tá como 50. Aí no ouro, olha aqui, no ouro tá como 200. No petróleo tá como 50 em cada um, porque o petróleo só tem 2 casas decimais, então é como se fosse uma ação, por exemplo. E na prata tá com 20, tá bom? Porque apesar de ser 3 casas decimais, mas a movimentação da prata é muito menor, então você consegue montar um grid bacana com 20 ticks, por exemplo, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir aqui uma posição em cada um deles, e aí vocês vão ver que ele tá montando o grid perfeitinho, cara, tá nota 1000, tá? Vou arrastar para cá, tá aqui, vou comprar mercado, lembrando, mais uma vez,
BRA 50 tem que ser de 0.5 em 0.5, tá? Tá aqui embaixo o stop posicionado. E aí vou deixar ele rodando aqui. Depois, cadê o L-Crud? Vamos lá. Ah, pessoal, já vou... Olha só. Sempre que eu coloquei o nomezinho aqui, e aí só de eu mudar ele já vai arrastar. Eu vou executar. Vou colocar para executar todos. Pausar todos, executar todos. Mais rápido. Show. Vou comprar aqui. Todos com lote mínimo, tá bom? Então, olha só, petróleozão, bala, ó, tá comprando de 10 em 10, tá vendo? Posicionando a ordem certinha. O stop, obviamente, vai estar lá embaixo, porque tá com 50 níveis, beleza? Vamos pegar aqui, L-Crud, BTC, vamos lá. Comprar. Pronto, posicionou as ordens, ó, de 50 em 50 mil, beleza? Tá aqui as ordens. Vamos lá pro outro. BTC, EURUSD não tem? Vamos comprar aqui então. Aí, ó, posição montada, bonitinho, já até pegou um aqui, ó. Aí tá vendo, ficou meio curto esse grid aqui do EURUSD. Então você pode aumentar o grid, beleza? Aí você faz o ajuste que você quiser fazer, tá bom? É isso aqui, é por sua conta e risco. Perceba que, olha só, ele pegou aqui, ó, o grid, ó, só das últimas casas decimais. Então a gente pode vir aqui e mudar. 10 ticks, vou colocar aqui 20. Ó, já mudou, tá vendo? Já deu um espaçamento um pouco maior. E aí, cara, você vai fazendo o ajuste que você quiser pro ativo do jeito que você quiser. Beleza? No ouro a gente tem? Não, então vamos abrir uma ordem aqui no ouro. Ó, no ouro já ficou bem mais espaçado. Beleza? Vou pegar aqui prata. Nossa, olha o tamanho do spread. O spread da prata é muito gigante. Cara, e toda vez os testes que eu fiz eu fiquei surpreso com o tamanho do spread, cara. O spread é muito gigantesco, tá? Bom, pessoal, é isso aí, cara. Não tem mais muito que eu ficar enrolando aqui com vocês. A gente tem já... Nossa, já pegou o take de todos esses. Cadê? Vamos comprar... Vou vender agora, só para mostrar ele montando o grid na venda, tá bom? Funcionando perfeitamente. Graças ao nosso bom Deus. Vender aqui. Bitcoin nunca entre vendido no Bitcoin, cara. Nunca faça isso, tá? Para evitar a BO pra sua cabeça. Aí montou o grid, beleza? Vamos lá, Eurocard, mesma coisa, eu vou vender aqui também. Só para vocês verem que ele tá funcionando redondinho, cara. Tá chique, tá nota 1000, nota 10. Robozinho, cara, tá top. E tem esses dois indicadores aqui também, ó, do tick e do lote mínimo, que eu vou deixar também lá no Drive, tá bom? Então você pode entrar, fazer o download. Cara, já tá funcionando perfeitamente. Vocês viram aqui, o robozinho tá rodando, cara, nota 1000. Mano, tá top. E agora que tem várias corretoras entrando para Black Arrow, sendo aceitas, e a Ninja Trader vai vir, cara, que é uma das maiores, se não a maior corretora de futuros, que opera futuros lá na CME, que é a Bolsa de Chicago. Cara, então isso aqui, meu, vai... Cara, você vai poder usar isso aqui em vários ativos, operar... Cara, S&P, meu Deus, a galera vai fazer barbaridade com isso aqui. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Que Deus abençoe sua vida. E aí, se você quiser ter acesso a esse robozinho aqui, o link tá aqui na descrição do vídeo. É só você acessar, tem um pack do Gradiente, que você vai ter acesso a todos os robôs de Gradiente. E se você quiser ter acesso ao nosso Drive, eu agradeço muito o suporte. Deus abençoe sua vida. Lá no Drive, você tem acesso vitalício a todos os nossos robôs, 100%. Todos os robôs, indicadores, setups, todas as atualizações e futuros lançamentos que a gente disponibilizar aqui para as plataformas Nelogica, tá bom? Então, galera, a gente vai fazer, obviamente, muito mais conteúdo aqui pro Black Arrow, porque, cara, tá vindo bastante coisa aí e eu tenho certeza absoluta que vai ser muito top, tá bom? Vai ser muito bom mesmo, beleza? Tamo junto, um forte abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida, bora pra cima!